Salve a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de grande alegria, né, irmãos? Estarmos aqui mais essa noite, que o Senhor nos preparou para louvarmos, adorarmos o nome de Deus, aprendermos da Santa Palavra, que é de Deus, né? E logo mais a oração, com mais unção do Espírito Santo em nossa vida, para que nós possamos continuar sempre firmes e abundantes na obra do Senhor. Pedir para que os irmãos que trouxeram a palavra de Deus, que abram em Salmos 116. Salmos 116. Amém? Eu passo a ler. O título, irmão, não está no telão, mas diz Salmo de Gratidão. A versão que eu estou lendo aqui é da Nova Almeida atualizada, mas a palavra de Deus ela é a mesma, muda o português, né, devido à tradução, mas o teor é o mesmo. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Então disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo, eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebrastes a corrente que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças. E invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia. Amém, irmãos? Pode tomar assento em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a palavra, né, dessa noite vai falar do Salmo 116, que é um salmo de gratidão. E para ver como que Deus, né, Ele confirma a palavra. Logo quando começou o culto, a diaconisa Raquel, ela testemunhou, né, agradecendo a Deus 1 ano do batismo da filha dela, da irmã Raíssa, que está na presença de Deus. E também agradeceu a Deus pela cura da sogra dela, que já está na casa para a honra e glória do Senhor. E o último louvor, o presbítero Mardoni louvou que Deus cuidará de nós. Então, irmãos, esse é o teor desse salmo, que é um salmo que alguns atribuem ao rei Davi. Porém, outros estudiosos atribuem ao rei Ezequias, devido ao ter teor no Salmo 116, da oração que Ezequias fez, né? Está em Isaías. E como Ezequias viveu depois de Davi, então muitos atribuem ao rei Ezequias esse salmo. Mas o certo, irmãos, é que ninguém pode afirmar se foi o rei Davi, o rei Ezequias ou um outro, né, servo do Senhor que escreveu, né, esse salmo. Mas, irmãos,
é um salmo que nos ensina muito, né, do quanto que a gente tem que colocar, né, as nossas petições, as nossas aflições aos pés do Senhor. Porque, irmãos, eu não sei com quem a palavra vai falar, mas a palavra está dizendo que nós devemos consagrar ao Senhor. Por maior que seja a luta na nossa vida, por mais difícil que pareça ser, né, que a gente não consiga ver solução, nós devemos consagrar ao Senhor. Porque aqui o salmista, irmãos, ele vai falar que ele estava à beira da morte, e o Senhor salvou ele. Então, irmãos, nós devemos sempre consagrar tudo que a gente for fazer ao Senhor, mas, sobretudo, quando for questão de saúde, porque o médico, irmãos, é bênção de Deus, é Deus que preparou, né, a medicina, a ciência, mas o médico ele vai até um certo ponto, de um ponto para frente, é só o Senhor. Mas o Senhor, irmãos, ele entra com providência. Um dos motivos de atribuírem esse salmo, né, ao rei Ezequias, é que Ezequias, né, Deus falou para ele colocar a casa em ordem, que ele iria morrer, e ele virou, né, o seu rosto para a parede, né, ele chorou, né, por isso que fala aqui também das lágrimas, ele chorou, e ele pediu, né, misericórdia ao Senhor, e o profeta, né, que era o profeta Isaías, ele nem tinha saído do templo, quando Deus falou, volte e fale para ele, que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Então, irmãos, esse é o Deus que nós servimos, é um Deus, né, que o ser humano, ele só pode viver o tempo determinado por Deus. Se for um ser humano imprudente, como Deus dá o livre-arbítrio, ele pode até antecipar o próprio fim dele, mas ele não consegue colocar um segundo de vida a mais do que foi determinado por Deus. Mas Deus pode, irmãos, Deus, ele pode acrescentar, né, nossos dias aqui na terra. E quando eu estava estudando, eu vi um comentarista que ele falou que o cristão aqui na terra, ele é de certa forma imortal. Ele é imortal, irmãos, enquanto não se cumprir na vida dele tudo o que Deus prometeu. Porque Simeão, quando ele foi, né, ao templo, movido pelo Espírito Santo de Deus, porque Simeão tinha a promessa que ele ia ver o Salvador do mundo. E o tempo foi passando, e certo dia, o Espírito Santo de Deus tocou em Simeão e falou, vá ao templo. E Simeão foi ao templo. E quando Simeão chegou, lá estava Maria, estava José, que eles tinham levado o nosso Senhor Jesus Cristo para consagrar ao Senhor, como era de costume, o primogênito era consagrado ao Senhor. E lá, irmãos, Simeão tomou Cristo nos seus braços e disse, agora o Senhor pode me levar em paz, porque se cumpriu a promessa que tinha me prometido. Então, irmãos, o cristão aqui na terra, a gente tem um tempo determinado por Deus. Uns vivem menos, outros mais, mas aquele que está na presença do Senhor, irmãos, pode ter certeza que você viveu o suficiente nessa terra, porque ninguém, irmãos, ninguém tem o poder de recolher, né, a vida de um cristão sem ser o Senhor. Cristo, né, viveu 33 anos aqui na terra, e seu ministério foram de 3 anos, mas foi o suficiente. Não foi pouco e não foi muito, foi o que Deus tinha planejado para que se cumprisse a palavra do Senhor. Então, irmão, todos nós, né, temos, né, um certo tempo aqui na terra, mas pode ter certeza, irmãos, que mesmo que um vá antes e outros depois, foi o tempo que Deus tinha permitido, porque ninguém toca num servo do Senhor. Aí o versículo 1 do Salmo 116 diz, amo o Senhor. Isso, irmãos, essa primeira palavra que pedi para o irmão Richard, depois que colocar o hino, voltar lá no telão, lá para os irmãos poderem acompanhar, que diz assim o primeiro, amo o Senhor. Isso, irmãos, é muito precioso, principalmente na gente nos dias de hoje, porque muitos, irmãos, falam, o Senhor nos ama de tal forma, que deu o seu único filho, né, para morrer por nós, e isso é verdade. Mas, irmãos, nós temos que ser como o salmista, declarar o nosso amor a Deus, que nós podemos falar para o nosso pai, para a nossa mãe, eu amo a minha mãe, eu amo meu pai, né, esposa,
E a Deus, irmão, nós temos o privilégio de falar que nós amamos a Deus e temos o privilégio exclusivo, que nós adoramos também a Deus. Mas o fato de nós adorarmos a Deus não impede de nós declarar o nosso amor a Deus, né? Como ali é o versículo 1, como ali está o versículo 1, que diz: amo o Senhor. Olha que Senhor, ele está tudo em maiúsculo, né, irmãos? Amo o Senhor. Então o salmista foi muito feliz nisso, porque ele estava, irmãos, agradecendo a Deus por tudo que Deus faz por nós. E quantas vezes, irmão, a gente recebe a bênção e a gente não tem coragem de vir aqui à frente testemunhar, porque às vezes a correria a gente esquece, ou às vezes a gente acha que é um testemunho simples, e mal sabe a gente que se a gente testemunhasse, né, aquilo que Deus fez por nós, esse testemunho poderia tocar o coração do irmão, de uma irmã, né? Então, irmãos, bênção, se Deus tocar o coração, venha testemunhe, porque nós temos que declarar o quão é poderoso o Deus em nossa vida, porque a gente pede, e muitas vezes a gente recebe, e a gente não testemunha aqui na frente, o quão grande é o Senhor em nossas vidas, e nós devemos sempre testemunhar, porque o nosso Deus, irmãos, Ele ouve o nosso clamor. E aqui diz, né, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Aqui, irmãos, o salmista não quis dizer que ele só ama a Deus porque Deus ouve ele, não, ele quis dizer que ele ama a Deus, porque quando você não pode recorrer a ninguém, a nenhum ser humano, você pode recorrer a Deus. E quando, irmãos, nenhum ser humano pode ter algo para te falar, né, algo para te motivar, Deus, Ele pode, irmãos. Deus muda os cenários, né, e coisas impossíveis, Deus faz tornar possível. E às vezes, irmãos, aquilo que a gente olha num certo ponto da nossa vida, e a gente acha que aquilo é impossível para nós, depois quando passa o tempo, Deus é tão maravilhoso, que Ele faz aquilo se tornar possível de uma forma tão natural, que a gente nem acredita. Aquilo que às vezes a gente passou a vida inteira sonhando para conquistar, Deus faz tornar tão naturalmente que a gente passa, como que aconteceu isso? Mas é o poder de Deus, irmão, na nossa vida. Porque, irmãos, tem coisas que a gente ora e a gente mesmo pode esquecer, mas Deus, Ele não se esquece. Deus, Ele não se esquece, porque a própria palavra que diz, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Então, irmãos, independente da situação, seja uma situação que você mesmo consiga resolver pelas suas próprias forças, mas não deixe de orar ao Senhor, pedir direcionamento, porque às vezes é naquilo que a gente acha que vai ser fácil, se a gente não ora, não consagra ao Senhor, a gente acaba se atrapalhando. É aos passos que se a gente ora e consagra ao Senhor, o Senhor entra com providência e a gente se sai bem. Mas também, irmãos, naquilo que não tiver jeito para o homem, né, que a gente vê muito isso nas questões de saúde, ore e consagra ao Senhor, porque Deus entra com providência, irmãos, como entrou na vida do salmista aqui, que estava à beira da morte. Aí o versículo 2 disse, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. E é isso que a gente tem que fazer, irmãos, invocar o Senhor por toda a nossa vida, tanto em meio às lutas, quanto em meio às vitórias, sempre está invocando ao Senhor. Senhor, que o Senhor sempre esteja no meu lar, no meu relacionamento, cuidando de mim no meu emprego, no ministério, sempre, irmão, estamos pedindo, clamando, invocando o Senhor em nossas vidas, irmãos, porque aí, irmãos, nós vamos ser sempre bem-sucedidos, nós vamos andar sempre no caminho reto do Senhor, porque aquilo que a gente for desviar, o próprio Espírito Santo vai chegar e vai nos chamar a atenção. Usa o irmão na palavra, usa no louvor, na oração, usa até um ímpio para te falar, mas o Senhor, Ele levanta alguém para te falar o que você está precisando ouvir. Então sempre a gente tem que invocar o Senhor por toda a nossa vida. Aí o versículo 3 disse, laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, fiquei aflito e triste. Então, irmãos, a parte A diz, laços de morte me cercaram. A gente não sabe ao que em específico o salmista estava se referindo, mas era algo, irmãos, que era muito sério, era algo que o homem não poderia resolver, porque ele fala, laços de morte me cercaram. E só, irmãos, quem esteve à beira da morte, né, quem esteve em uma situação de grande risco da sua vida, sabe o que é quando a morte o cerca e você não consegue sair daquela situação. E ele fala aqui, angústia do inferno se apoderaram de mim. Aqui a gente não sabe, irmãos,
se era uma depressão que o salmista tinha enfrentado, porque hoje, irmãos, é um mal que está muito presente nos nossos dias, e é coisas que pode até ir ao médico, mas muitas vezes, irmãos, o médico não vai resolver, porque quem vai resolver é os médicos dos médicos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai entrar com providência na vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, né? Dessa pessoa, vai entrar com providência e vai transformar aquilo que é choro em alegria, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele tem o poder, irmãos. Ele tem o poder de penetrar onde a medicina não alcança. O nosso Deus, Ele vai, irmãos. Ele vai e Ele transforma cenários. E nós, né, ao longo da nossa presença no caminho do Senhor, a gente tem ouvido grandes testemunhos que Deus mudou a vida daquela pessoa. Aquela pessoa que estava angustiada, estava, né, aqui ele fala que fiquei aflito e triste, que estava com uma tristeza no coração, que a pessoa às vezes nem conta para a pessoa que está do lado dela, né, para o esposo, para a esposa, para os pais, e aquela pessoa se fecha naquela angústia, naquela tristeza, mas ela clama o Senhor entra com providência e o Senhor muda a situação, irmãos. Aquilo que era algo para choro, né, algo para tristeza, Deus transforma em grande alegria, e o nome do Senhor é que é glorificado, irmãos. Aqui, né, o versículo 4 é a sequência do 3, que no 3 ele fala: laço de morte me cercaram, angústia dos infernos se apoderaram de mim, fiquei triste e aflito. Mas a solução está no 4, irmãos. Olha o que diz o 4: então, né, que refere ao 3, invoquei o nome do Senhor. É aí que tudo muda, irmãos. É aí que tudo se transforma. A pessoa pode estar derrotada aí fora, pode estar no mundo das drogas, pode estar do jeito que for, né, depressiva, pode estar do jeito que for, irmãos. Quando ela invoca o nome do Senhor, verdadeiramente tudo transforma, irmãos. O Senhor Deus faz a boa obra na vida dela, traz ela para uma igreja abençoada, ali ela é liberta, ela é curada, e ela passa, irmão, ser um testemunho vivo do poder do Deus que nós servimos, irmãos. Então invoquei o nome do Senhor, e isso, irmão, serve para a gente cristão também, que a gente, lógico, que a gente sempre ora e consagra ao Senhor, mas a gente tem que saber, que por mais difícil que a situação seja, nós temos que invocar o nome do Senhor, porque é o Senhor que vai entrar com providência, irmãos. Olha o que diz a parte B do 4: ó Senhor, livra a minha alma. Aqui, irmãos, eu estava estudando, né, alma aqui, quando eles falavam no Antigo Testamento minha alma, eles estavam falando da saúde física deles, né, que não é igual no Novo Testamento, que a alma é algo espiritual. Aqui, quando eles falavam minha alma, eles estavam referindo à saúde física. Então, não dá para saber se o salmista estava falando da alma dele espiritual ou da saúde física, mas ele estava pedindo livramento para Deus, e Deus o livrou, irmãos. E é assim, irmãos, independente da situação, se é algo que está pedindo para a sua alma, que é uma tristeza espiritual, ou se é algo que você está pedindo para o seu corpo físico, independente da situação, irmãos, clama o Senhor, e o Senhor vai entrar com providência. Aí o 5 diz: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Isso aqui é a pura verdade, irmãos. O nosso Deus, Ele é compassivo para conosco. Ele vê o nosso sofrer, Ele vê a nossa angústia, Ele vê aquela luta, vê a nossa ansiedade. Tudo, irmãos, o Senhor está vendo. Tudo que a gente faz, né, tudo que a gente está passando. O homem pode até se esquecer da gente, mas Deus não, irmãos. Porque fala que o nosso Deus é o quê? É um Deus justo. Então, irmãos, a gente nada perde, né, e andar firmes e reto na presença do homem aí fora. A gente levar nossas contas em dia, ser uma pessoa que dá um bom testemunho, né? Que por mais que a pessoa não seja cristã, ela fala que ele é uma pessoa correta. E isso, a gente não perde nada sendo correto lá fora. Mas, irmãos, a gente sendo correto na presença do Senhor, lá fora e também na presença do Senhor, isso, irmãos, é muito maravilhoso, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de justiça. Se dois irmãos, o irmão A e o irmão B, for prestar uma prova, e os dois irmãos clamar ao Senhor, mas o irmão A estuda, o irmão B não estuda, irmão, você pode ter certeza que quem vai passar na prova é o irmão A, porque o nosso Deus é um Deus justo. Deus não vai ser injusto, irmão, de dar a benção para o irmão, porque o irmão pediu, mas não fez, né, a sua parte. Nosso Deus é um Deus de justiça. Então nosso Deus é um Deus compassivo, mas Ele é um Deus justo. Então tudo aquilo que a gente pede para o Senhor, a gente tem que saber que tem uma parte que é nossa. Quando aquela mulher, né, do fluxo de sangue tocou em nosso Senhor Jesus Cristo, e ela foi curada,
Ela foi curada porque o nosso Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, e Ele curou ela. Vocês acham, irmão, que Cristo não podia olhar e identificar quem que tinha tocado nas vestes dele? Se ele teve poder para curar ela que estava doente há 12 anos, ele não ia ter o poder de virar e falar, foi você que me tocou? É claro, irmãos, que Deus tinha o poder de fazer isso. Mas por que Cristo virou e perguntou, quem que foi que me tocou? Porque aquilo, irmãos, era parte dela. Era ela reconhecer que Cristo, né, fez um milagre na vida dela. Então, irmãos, aquilo que é para Deus, Deus faz, mas aquilo que é para a gente tem que fazer. Quando Cristo foi ressuscitar Lázaro, primeiro ele pediu para que tirasse aquela pedra. Cristo não tinha o poder de fazer aquela pedra rolar, irmãos? É claro que tinha, mas a parte do homem era ir lá e tirar aquela pedra. Depois Cristo falou para Lázaro sair para fora. Então, irmãos, nós temos que saber que a gente tem que consagrar tudo e pedir a Deus, pedir tudo, igual o pastor falou, pedir bênçãos, né, grandes, e Deus vai dar a bênção, mas nós temos que saber também que nós temos que fazer a nossa parte, porque o nosso Deus, Ele é compassivo, mas é um Deus justo, e Deus, irmãos, Ele vai nos abençoar, mas nós temos que pagar o nosso preço. Aquilo que for para a gente, por mais simples que seja, nós temos que fazer, porque o que for impossível, o que for difícil, o nosso Deus faz por nós, irmãos. Aí fala a parte B do 5, o nosso Deus é misericordioso. Isso é a pura verdade, irmãos. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que olha para a gente, irmãos, e vê, né, as nossas falhas e não leva em conta, porque Deus conhece o nosso coração, Deus sabe, né, da nossa natureza, do quanto limitado que a gente é, e Deus, irmãos, Ele tem misericórdia para conosco. Então nós temos sim, né, que pedir bênçãos para Deus, clamar ao Senhor, buscar o Senhor, até para as coisas que a gente tem que se corrigir, pedir para o Senhor entrar com providência, para que a gente consiga vencer essa luta, essa dificuldade, e Deus vai entrar com providência, irmãos. Aí o 6 diz, o Senhor vela pelos simples. Isso, irmãos, está escrito na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, o Senhor vela pelos simples. Muitos, irmãos, o sucesso sobe a cabeça, né? Diz que se quer conhecer um ser humano, é dar poder para ele, que aí você vai conhecer se é uma pessoa humilde, ou se ele se fazia de humilde só quando ele estava na pior. Agora que ele está abençoado, está com dinheiro, com condição financeira, se ele vai ser uma pessoa arrogante. Mas aqui fala que o Senhor vela pelos simples. O fato da pessoa ser simples não quer dizer que a pessoa não seja uma pessoa abastada financeiramente, uma pessoa abençoada. Isso não quer dizer nada, irmãos. A gente vê que Abraão era um homem de posse, Salomão, e a gente vê que as pessoas que estavam na presença do Senhor, o rei Davi, eram pessoas simples de coração. Então nós temos que sempre saber, irmãos, que o próprio rei Ezequias, quando ele iria ser derrotado, porque o exército já tinha cercado Judá. Ele clamou, um anjo do Senhor foi lá e matou 185 mil assírios. E o rei Ezequias, ele não deu glórias a Deus. Tanto é que o profeta Isaías repreendeu ele, que ele tinha que ter glorificado o Senhor, que não foi ele que lutou, quem lutou foi o Senhor por ele. Então a gente tem que saber, irmãos, que o Senhor vela pelos simples. Então quando vier, a época da colheita, a época que a gente consiga aquele sonho que a gente sempre quis, lutou, seja um comércio, uma casa, um emprego, passar num concurso, no vestibular, ou até mesmo, principalmente, você subir um degrau na obra do Senhor, você tem que saber que você tem que manter sempre a sua simplicidade, porque nós temos que ter sempre a nossa essência simples, irmãos, de saber que tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, é tudo Deus que permitiu que a gente tivesse, porque se Deus não permitisse, a gente nem aqui estaria, que o próprio fôlego de vida que nós temos pertence ao Senhor e está emprestado. Então, irmãos, o Senhor vela pelos simples. A oração dos simples, irmãos, ela tem muito poder, porque aqui o salmista fala que ele estava a morte, e o inferno havia o cercado, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor entrou com providência. Então a oração dos simples, irmãos, ela tem muito valor, e isso serve de reflexão para a gente sempre manter a nossa essência feliz, alegre, simples, nosso jeito de ser, porque isso agrada muito ao Senhor. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Aqui, irmãos, diz ali, quando estava prostrado, irmão, tem uma diferença muito grande de caído, porque quando a gente vai andando na rua, a gente cai, o que a gente faz? Levanta,
se não machucou, já segue o nosso caminho. Agora a pessoa que está prostrada, irmãos, ela não consegue, ela não tem força para se levantar. Aqui esse salmista estava assim, ele não estava apenas caído, ele estava caído e prostrado, sem forças para lutar, para vencer aquela enfermidade. Mas olha o que ele fala aqui: ele me salvou, Deus nos salvou, irmãos. E Deus, o mesmo Deus que estava lá, está aqui hoje, irmãos. É o Deus que salva, que cura, que liberta. Para o nosso Deus, irmão, não tem impossível, não tem difícil. O nosso Deus tudo pode, irmãos. Daí o 7 diz: ó minha alma, volte ao sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Isso que a gente tem que ser, irmãos, tem que ter paz. A gente tem que ter paz de espírito. Por maior que a luta possa parecer, né, que o diagnóstico do médico diga algo, que as pessoas ao seu redor digam que você não vai conseguir, que não tem mais jeito, acalma o seu coração, irmãos, acalma o seu coração, porque, né, aqui fala, pois o Senhor tem sido bom para você, e o Senhor vai continuar sendo bom, irmãos. Então acalma o seu coração, né, não leve em conta que o homem fala, muitas vezes um diagnóstico que o médico falou. Acalma o seu coração, pois tudo está no controle de Deus. O 8 diz: pois livrasse da morte a minha alma. Então, irmãos, aqui, isso, né, o irmão Sidney, eu mesmo testemunhei, vários outros irmãos aqui testemunharam, né, de livramento de morte, né. Deus nos livrou da morte porque Deus tinha um propósito na nossa vida. E pode ter certeza, irmãos, aquilo que Deus tem para a sua vida, pode o inimigo se levantar, armar laço e vai cair por terra, irmãos. E o nome de Deus é que vai ser glorificado, porque fala aqui, ó, o Senhor livrasse da morte a minha alma. Então o Senhor nos livra da morte, irmãos. E fala, das lágrimas dos meus olhos. Aqui eu não conheço, né, os irmãos no particular, mas o irmão sabe quantas vezes o irmão fechou a porta do seu quarto, derramou os prantos, estava preocupado, aflito, né, com o que seria da sua vida financeira, da sua saúde, né, do seu relacionamento. E Deus livrou o seu rosto, enxugou as lágrimas do seu rosto, porque Deus, irmãos, quando a gente está ali chorando, clamando, o homem pode não ver, mas Deus está ali vendo, irmãos. E a lágrima do justo tem muito valor para Deus, irmãos. Então, do mesmo jeito que Deus livrou o salmista das lágrimas, Ele também vai livrar os nossos olhos das lágrimas, irmãos, e da queda dos meus pés. Então, irmãos, nós, né, que estamos na presença de Deus, nós temos que ter a confiança no Deus que a gente serve, né? Não tem nada que o inimigo possa fazer para nos derrubar, porque da queda Deus livra os nossos pés, irmãos. Se a gente estiver obediente, firme na presença do Senhor, irmãos, o diabo pode até tentar impedir, mas ele não vai conseguir. Ele pode até tentar derrubar, mas ele não vai conseguir, irmãos. E você vai ficar de pé aqui e testemunhar o quão grande é o Deus na nossa vida, irmãos. É isso que a gente tem que ter certeza. Nós temos que temer a Deus, somente a Deus e mais ninguém, irmãos. Porque você pode ter certeza que quando a gente se curva, a gente se coloca de joelho na presença do Senhor, a gente se colocando de joelho na presença do Senhor, a gente não precisa se curvar para ninguém, irmãos, para homem nenhum, para ninguém. A gente se curva somente ao nosso Deus, né? Aí o 9 diz: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Que é o que a gente tem que fazer, irmãos. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nós temos que andar na presença do Senhor. Temos que andar na presença do Senhor e ser um testemunho vivo do que o Deus do impossível fez, faz e vai continuar fazendo em nossas vidas. O 10 diz: eu cria, mesmo quando disse, estou muito aflito. Aqui, irmãos, já foi ministrado aqui por vários irmãos, que tem vez que a luta pode ser grande, a gente não olha para a luta, olha para o Deus que a gente serve, a gente vai lá e vence aquela luta gigante. Mas tem vez, irmãos, que a luta é até pequena, mas daí a gente olha para o tamanho da luta e a gente se sente fraco, né? Como aconteceu com Davi, né? A gente foge, a gente se sente fraco. Mas aqui o salmista também aconteceu isso com ele, no versículo 10, que ele fala, né, que ele estava aflito, mas ele cria, irmãos. Então, irmãos, todos nós passamos por momentos, né, de dificuldade, de auto-questionamento, de aflição, e às vezes, irmãos, a luta nem é tão grande assim. É a gente que faz uma visão, né, de túnel e não enxerga o nosso Deus, quanta bênção tem ao redor, quanto Deus tem cuidado da gente. Mas mesmo, irmãos, o salmista aqui,
tendo olhado para a luta, para a dificuldade, ele falou que ele continuava crendo, irmãos. Mesmo ele estando sobre o vale da morte, ele continuava crendo, mesmo quando ele estava o quê? Muito aflito. Quando ele estava muito aflito, ele continuava crendo, irmãos. E isso é o que a gente tem que fazer. Por mais, irmãos, que a gente é falho, a gente não pode nunca julgar um irmão ou uma irmã porque está passando por uma luta e está desesperada. Não, irmãos, a gente é falho. Isso aconteceu com grandes homens, né, da Bíblia, e pode acontecer conosco, mas não deve acontecer, mas pode acontecer, porque a gente é falho. Não adianta a gente querer ser perfeito, que a gente não vai ser. A gente tem que ser falho, e a gente tem que reconhecer que a gente é falho, mas a gente tem que sempre crer e pedir ao Deus Todo-Poderoso que a gente serve. Aí ele fala, o 11, eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Aqui, irmão, a gente não sabe o teor disso, se eram essas pessoas que falavam para ele, não, você está doente, você vai curar, e ele achava que aquelas pessoas estavam falando aquilo para enganar ele, se eram realmente pessoas que ou mentiram para ele, a gente não sabe, mas ele estava falando que ele estava perturbado, então não deve levar em conta, porque uma pessoa perturbada, irmãos, ela não fala aquilo que ela quer, ela fala aquilo devido à perturbação que ela está sofrendo na vida dela. E ele disse, né, na perturbação dele, ele reconhece que ele tinha falado que todas as pessoas são mentirosas. Aí o 12 vai dizer, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Isso, irmãos, é uma reflexão que fica para nós no dia de hoje. O que nós daremos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito para nós, por todos os livramentos, todas as bênçãos, curas? O que nós daremos ao Senhor? E isso, irmãos, é muito sério, porque vai chegar um momento que a gente vai acertar, né, com Cristo, tudo o que Cristo colocou nas nossas mãos, como tem aquela palavra dos talentos, né? Deus te colocou um talento, você vai entregar um só? Ou você vai entregar 2, 3, 10? Então, irmãos, Deus está pondo nas nossas mãos, né, algo precioso, que é estar na presença do Senhor, que é poder, né, fazer a obra do Senhor, evangelizar, ser um bom testemunho, ganhar almas, né, para a honra e glória do Senhor. E isso, irmãos, é o que nós temos que fazer com compromisso mesmo, porque o que nós daremos ao Senhor, por tudo de bom que o Senhor tem feito para com nós, né? Muito de nós, né, não era nem para estar aqui, já recebeu o livramento de morte, como recebeu também o salmista. A gente não era nem para estar aqui, mas Deus tinha um propósito na nossa vida. Então, irmão, já que Deus permitiu que nós, né, estejamos aqui, vamos fazer o nosso melhor para o Senhor, vamos fazer, multiplicar aquilo que Deus colocar em nossas mãos, porque aquele que poder, né, que tiver o privilégio de chegar lá com os 80, 90, 100 anos, vai poder olhar para trás, irmãos, e não vai ter mais aquela vitalidade física de fazer a obra do Senhor, mas ele vai poder olhar para trás e vai poder se alegrar, que vai falar, aquilo que o Senhor colocou na minha mão, eu fiz, e fiz com amor, fiz com compromisso. E isso, irmão, não tem preço, irmãos, isso não tem preço, é aquilo que Deus colocou na nossa mão, a gente fazer com carinho, né, com muito compromisso, dedicação, porque aqui do 13 ao 19, ele vai agradecer a Deus, por o que Deus fez por ele. Aí o 13 vai dizer, erguirei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor, que era quando eles levavam o vinho e derramavam, né, no vaso do lado do altar. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Aqui, irmãos, é muito importante, né? Aquele que faz o voto para o Senhor, é lógico que a gente não faz voto com barganha para Deus, não é isso? Deus conhece o nosso coração, se a gente fizer, Deus vai saber. Mas é aquele voto que a gente faz ao Senhor, que a gente tem uma vontade, um sonho, um propósito, né, um projeto, que a gente consagra algo ao Senhor. Senhor, me abençoa nisso, e eu faço um voto para com o Senhor. Então, irmãos, aquele que faz voto com o Senhor, que cumpra. E aqui ele fala que ele ia cumprir na presença de todo o seu povo, ou seja, irmão, ele ia testemunhar o que Deus fez na vida dele. E é muito importante o testemunho, irmãos, porque um testemunho demonstra que Deus está agindo no ministério, e demonstra também a gratidão do irmão, porque eu acho que a maior virtude, né, que Deus deixou para o ser humano, é uma pessoa ter gratidão, porque a gratidão, irmãos, é você reconhecer aquilo que alguém fez por você,
Muitas vezes a gratidão, ela vai além ainda. Aquela pessoa que te ajudou, no momento que aquela pessoa não tem mais nada para te oferecer, você lembra que aquela pessoa te ajudou e você retribui a ela. Então a gratidão, irmãos, é algo muito precioso, e a gratidão para com o Senhor é mais maravilhoso ainda. É muito melhor, irmãos, você ser grato a Deus, você reconhecer que tudo que você tem, tudo que você é, você deve ao Senhor. Deus se agrada muito com isso, irmãos, dos cristãos que são gratos ao Senhor, porque quando Cristo curou, né, só um voltou, os outros não voltaram, e Cristo ficou contente com aquele que voltou e foi grato ao Senhor. Aí o 15 diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Tem versões, irmãos, que diz que Deus olha com pesar a morte dos santos. Mas, irmãos, aqui está como preciosa. Eu fui procurar, né, na tradução original, também fala brilhante, precioso, mas tem tradução que fala com pesar. Mas, irmãos, Deus, né, Ele cuida do cristão. Aquele cristão que tem promessa de ver algo acontecer na vida dele, como foi com Simeão. Simeão não morreu antes, irmãos. Simeão viu Cristo, teve o privilégio de pegar Cristo, né, quando criança, nos seus braços, e depois ele morreu. E aqui não fala que todas as mortes são preciosas para Deus, fala dos seus o quê? Dos seus santos. Porque, irmãos, para nós a morte é apenas sinônimo de vida eterna, irmãos. A morte para nós é fim do sofrimento, fim de toda a luta, né? E é sinônimo de salvação. Basta que a gente continue obediente e fiel ao Senhor, porque a parte de Deus já foi feita. Cristo já veio, já pegou todos os nossos pecados, já passou pela cruz do Calvário, foi morto, mas ressuscitou, e aqui está essa noite, irmãos. Então Cristo está aqui conosco, Cristo está onde a gente estiver, Cristo está conosco. Então a morte para nós, ela não põe mais medo. É claro que muitos, né, quer criar os filhos, mas, irmãos, isso é sonho, é projeto nosso, mas nós temos que saber que a nossa vida está no controle de Deus. Então, irmãos, de certa forma, realmente é precioso para o Senhor, porque aquele que morre no Senhor, ele venceu a luta, irmãos, ele venceu a dificuldade, ele guardou a sua fé, e ele conquistou a sua salvação, irmãos, que não é a gente conquista por mérito nosso, é por meio da graça, mas aqueles que ficam firmes na presença do Senhor, o Senhor prometeu a salvação. Então, irmãos, aqueles que descem, né, a sepultura, esse versículo é muito usado em funeral, porque é verdade, aquele que desce na sepultura, servindo ao Senhor, irmãos, ele, com certeza, ele conquistou a sua salvação, irmãos. Então, a gente tem que continuar firme, porque a gente faz projetos, né, de viver bastante tempo. Por mais idoso que a pessoa seja, a pessoa sempre está fazendo projeto de viver meses, dias, anos, mas tudo está no controle de Deus. E mais importante do que a data da nossa morte, o mais importante é que quando ela chegar, nós estejamos preparados na presença do Senhor. Aí o 16 diz: Senhor, eu sou de fato teu servo, eu sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes a corrente que me prendiam. E isso, irmãos, é com todos nós aqui. Quantos de nós, né, quando estava aí no mundo, estava presos à corrente, né? Satanás, irmãos, ele tem muitas formas de agir. Umas pessoas ficam endemoniadas, outras pessoas ficam o quê? Oprimidas. Satanás oprime aquela pessoa, né? Leva a tristeza, a depressão à vida daquela pessoa. E Cristo, irmãos, é quem quebra essas correntes, é quem nos liberta. Então, todos nós que estamos aqui hoje, fomos libertos por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o 17 diz: a ti oferecerei sacrifício em ações de graça, invocarei o nome do Senhor. E isso, irmão, 17 é muito importante, né? Como teve o culto lá em Polvilho, que o presbítero Saulo fez, um culto de ação de graça.
sempre a gente tem que lembrar, irmãos, de dar ações de graças, né, ao Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós. Não é somente pedir e nunca reconhecer a Deus. Nós temos que pedir sim, e temos que pedir porque Deus entra com providência. Mas a gente também, irmão, tem que testemunhar, tem que dar ação de graças, né, por tudo que Deus tem feito, né, para nós. O 18, né, diz: cumprirei os meus votos ao Senhor. Aqui ele repete, né, o 14: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Aí o 19, finalizar, diz: nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém, aleluia. Ou seja, irmão, é na casa de Deus que a gente tem que vir testemunhar, que a gente tem que vir agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida, irmãos. A gente tem que testemunhar tudo que a gente pede para o Senhor. Se você pediu ao Senhor, porque era algo importante para você, por mais que você tinha, de certa forma, condição de ir lá e fazer, você orou e clamou ao Senhor. Então tenha coragem também, irmãos, de vir aqui testemunhar, porque o testemunho, muitas vezes para a gente, pode parecer um testemunho pequeno, e às vezes é o que aquele irmão estava precisando ouvir naquela noite. Então vamos, irmãos, ser grato ao Senhor, continuar firme na presença do Senhor, porque você pode ter certeza, irmãos, toda oração que você faz, Deus está ouvindo, porque nós, irmãos, estamos na presença do Senhor, nós estamos aqui se humilhando perante o Senhor, colocando na nossa condição de servo, e Deus é o nosso Pai, irmãos, e nós temos o privilégio de dizer que nós amamos a Deus, que nós adoramos ao nosso Deus Todo-Poderoso, e Deus, irmãos, nós fazemos tudo isso porque Deus nos amou primeiro. Então, irmãos, vamos ser gratos ao Senhor, né? Tem a campanha aqui, nós já ouvimos testemunho aqui de vitória, de grande vitória, e eu creio, irmãos, que nós vamos ouvir muito mais testemunho de vitória, porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus de bênção, é um Deus de vitória, amém, irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade, eu peço uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo.